É com muita alegria, com muita satisfação que vamos iniciar os trabalhos dessa noite. Uma temática muito oportuna, muito bonita. Sou curioso de saber essa história, a vida e obra de Amélia Rodrigues. Teremos como facilitador, como expositor da noite de hoje, a nossa irmã Regina Baldufino, psicopedagoga da linda Foz do Iguaçu, membro do Centro Espírita da Kardec. Seja bem-vindo, obrigado a você pela gentileza de nos atender, em nome da Associação Médico Espírita e do Projeto Capelania. Quero então passar a palavra à nossa irmã Regina. Me sinto muito acolhida, estou realmente honrada, emocionada. A autora que nós vamos falar hoje, o espírito Amélia Rodrigues, foi amiga de Maria de Nazaré. Ela viveu aquela época, assim como Joana de Cusa, foram amigas. Então, é emocionante, né, trazer uma música a Maria Santíssima, a quem eu amo de paixão também, né, justamente na noite que nós vamos falar de Amélia Rodrigues. Não sabemos quem ela foi na época, né? Marieta Alves foi, no século XX, uma professora e escritora distinta, mas mais importante, ela foi amiga de Amélia Rodrigues. Então, por conta de homenagens que fizeram, né, a ela após a sua desencarnação, no jornal, num dos jornais, ela disse assim: admirei-a sempre e não perco ocasião de chamar a atenção dos baianos para sua grande obra de educadora, sua inteligência de escola, seu mérito incomum. Foram tão poucas as flores que juncaram o caminho de sua atribulada existência. E ela continua. Ou seja, Dona Amélia Rodrigues deixou lá, né, o seu galardão, né, deixou para nós, mas ela recolheu muito poucas flores na sua existência. E nós estamos compulsando o volume 1, no que nós intitulamos Pérolas da série evangélica Amélia Rodrigues. As obras espíritas dela não estão assim catalogadas, foi uma escolha nossa e do coautor. Então, na primeira parte da obra, tem aqui Sandra Borba, nossa companheira do Rio Grande do Norte, elogiou o trabalho, dizendo que é a mais completa biografia da benfeitora que ela já conheceu. Né? Então, a primeira parte é a biografia, e nós nos miramos nela, é claro, já que temos esse trabalho, para falar um pouco de Dona Amélia. Queremos deixar bem claro que algumas companheiras a chamam de Amélia Augusta Rodrigues do Sacramento, afirmando que existe certidão de nascimento assim grafada. Consultando o médico que consultou o espírito, retornou para nós a notícia, né, a informação, desculpem, gente, de que o seu nome é Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Então, na biografia do livro, está grafado corretamente. Então, os dados biográficos que nós podemos trazer sobre Amélia Rodrigues, primeira parte, né, que nós vamos dizer, da Amélia, professora, ela foi considerada polígrafa, mas nós já vamos falar sobre isso. Seu nascimento se deu a 26 de maio de 1861, ou seja, no surgimento de O Livro dos Médiuns. Ela nasceu em Oliveiros de Campinhos, subdistrito da principal região produtora de cana-de-açúcar de Santo Amaro, um município da Bahia. Ok? Existe no mapa, existe no Google e tem grandes atrativos turísticos. Seus pais foram Félix Rodrigues e Maria Roqueline Rodrigues. E sua morte, sua desencarnação para nós, se deu a 22 de agosto de 1926, em um dos bairros de Salvador, Bahia. Ok? Muito bem. Ela foi instruída por um primo distante da família. Esse primo era padre.
E não foi por acaso que ela também sempre estudou sob orientação de representantes da Igreja Católica. E esses representantes, vários cônegos, foram responsáveis, né, por seus mais adiantados estudos. E são dois nomes famosos da época, importantes, Antônio de Araújo Gomes de Sá e Manuel Rodrigues Martins de Oliveira. Claro que nós não vamos falar dele, mas foram importantíssimos na formação, na instrução de Amélia. Amélia aprendeu latim, francês e alemão, mas foram encontrados textos em espanhol também em seus trabalhos. Uma das suas biógrafas, Ívia Alves, junto à faculdade, à Universidade da Bahia, tem aos seus cuidados vários trabalhos que ela está pesquisando, tá? E nesses trabalhos encontrados, tem 54 cartas ao padre Sinzing, que escreveu com ela o primeiro volume de uma de suas obras, e está lá em estudo. Amélia Rodrigues leu os clássicos e recebeu iniciação às ciências e matemática. Por que nós falamos isso? Porque o maior conhecimento que ela empreendeu, seus maiores estudos, foram na área das letras, né? E dos conhecimentos da língua, dos idiomas. Ela foi chamada polígrafa. O que é polígrafa pelo dicionário? Aquele que escreve sobre assuntos diversos, né? E completamos nós sob formas diversas, conforme nós já vamos falar. E é o que opera com vários gêneros, ok? Então, ela foi importantíssima como educadora, escritora, jornalista para a época. Então, ela, fins do século XIX, inícios de 20, até o ano 26, né? Quando ela nos deixou, ela deixou um rastro de luz, tanto na profissão dela, que foi de educadora, de professora, né, e de jornalista, de teatróloga, como deixou também um rastro de luz com relação ao processo cívico e moral que ela resguardou, insistiu, formatou, apresentou, viveu. Então, ela foi grandiosa. Então, todo esse processo de instrução resultou nela uma formação eclética, né? E elementos colhidos em diferentes fontes, em diversas fontes. E isso tudo lhe deu uma certa erudição. Ela fez muitos e muitos discursos relacionados ao processo político que o país vivia e ao processo moral, ao processo religioso, onde ela foi bastante atuante. Aos 17 aninhos, isso se deu em 1878, ingressou uma escola formal, particular, dirigida pela professora Dona Cândida Álvares dos Santos, agora em Santo Amaro, né, com o fim de preparar-se para o magistério. Vocês já repararam que os espíritos, né, nobres, grandiosos e que fizeram e aconteceram estão sempre vinculados à instrução, à educação? Ela não fugiu à regra, né? Aos 18 anos, no ano seguinte, 1879, ela apareceu em cena publicando poemas em periódicos locais e da capital, Salvador, com 18 aninhos. Mas aos 12 anos ela já fazia poesia, gente. E ela já distribuía nos jornais locais. Olha que interessante. Então, com 19, em 1880, ela concorreu a uma vaga de professor primário no concurso público em Santo Amaro. E aí, como não podia deixar de ser, ela obteve o primeiro lugar
com brilhantes respostas às arguições, sendo com isso notícia nos jornais da capital. Ela se saiu tão bem, não era o concurso como hoje nós fazemos. Vamos lá, né, respondemos. Não, eram arguições, né, dos mestres da educação, e ela foi com honras aprovada. Foi nomeada, então, nessa ocasião, para ensinar em um povoado próximo a Santo Amaro. Com 22 anos, em 1883, ela publica seu primeiro poemeto, Filenila. Não encontramos, ninguém encontrou essa obra até hoje. É uma obra de poemetos, mas não sabemos que poemas ela colocou lá. O lema da educadora Amélia Rodrigues, que interessante, também está no livro Depoimentos Vivos. Vou procurar aqui. Vocês vão reconhecer a capa. Já como espírito espírita. A mensagem se chama Evangelizadores, e ela concita os evangelizadores espíritas à educação moral. Mas o ideal dela, o lema, é o mesmo de quando ela é educadora na magistratura, né? na educação dos anos em que ela atuou. Ela sempre escreveu, sempre falou, sempre registrou. Todos somos educadores. Educando pelo que fazemos, educamos com o que dizemos. Quem não educa no sentido positivo, edificando, educa no sentido negativo, danificando o caráter. E nós, os espíritas, principalmente, sabemos que assim é, né? Então, todos somos educadores, não só aqueles que estão na categoria de instrutores, né? De educadores oficiais. Não. Quando você ensina a fazer uma flor, quando você ensina a fazer um bolo, né? Você está orientando, você está ensinando. Então, você também é uma educadora. Com 25 anos, ela apresenta uma peça chamada Fausta, no teatro. E essa peça não foi publicada até 1998. Portanto, tem 26 anos que essa peça foi publicada, quando uma de suas biógrafas, a Ívia Alves, que já falamos, a resgatou. Tá? Tamanha foi a repercussão do drama, composto de 4 atos, que ela foi ovacionada pelo público, foi levada à sua casa por grande número de espectadores, acompanhados da banda municipal. Vocês imaginam o que foi isso, gente? Né? Então, o interessantíssimo, essa peça Fausta é uma peça com tema adulto. Tá? O espaço literário daquela época, dominado predominantemente por homens, cedeu espaço ao reconhecimento da comunidade local como escritora audaz. O que significa a escritora audaz? Aquela que venceu aquilo que parecia impossível, dificílimo. Vale lembrar que aquela região era produtora da cana-de-açúcar. Então, a mulher, né, da lavoura, né, e a família da lavoura era diferente da família da capital. Então, vocês vejam só. Então, Santo Amaro cedeu, né, o reconhecimento. Ela inovou. Então, e essa sua peça Fausta demonstra seu engajamento no meio literário, né? E a peça mostra uma jovem da aristocracia açucareira e seu escravo Lúcio. São os personagens de primeiro plano. Lúcio, escravo, né, foi educado junto ao pai da jovem. E após a morte do seu pai, passa a orientá-la. E o consenso da época qual era, gente? Ela apresenta isso na peça, né? O consenso da época era de que o negro era um bárbaro.
um ser incapaz de raciocinar. E a sua biógrafa diz assim, escreve, né, que é gigantesco passo para quebrar-se uma crença. Então, nós temos a filha do aristocrata recebendo orientação do escravo que foi educado junto ao pai. Vocês não acham isso fantástico? Vale lembrar, gente, era a época, certo? Era a época em que ela viveu. E isso também vai justificar a sua militância contra a escravatura. Ela foi abolicionista. E é isso que a gente, né, vai ver nessa peça. Aí ela começa o seu engajamento nas causas abolicionistas. Ela se envolve ainda na igreja chamada Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Nazaré, solicitando donativos para uma empreitada que ela já estava tomando a si também, que era trazer os instrutores salesianos para o Brasil. Olha que interessante, né? Então, ela ia fundar um instituto de educação sob a égide dos salesianos. E aí ela vai a campo e lá na Nossa Senhora Auxiliadora, que ela já atuava há muito tempo, ela pede donativos, ela escreve um livro, ela vende o livro com as suas poesias, e aí ela funda o Instituto Maternal, no mesmo bairro Nazaré, uma escola particular para os ensinos das primeiras letras às crianças. Mas o uau do Instituto, o plus, o totalmente diferente para a época, é que ela funda um colégio misto. Meninos e meninas iriam estudar e estudaram juntos, o que era inconcebível. Então, quando a amiga dela diz que tão poucas flores ela colheu, vocês imaginem, né, o que ela enfrentava. Aí, para auxiliar essa empreitada junto aos salesianos, conforme já dissemos, o livro que ela publica leva o nome de Miqueres. Ela vai fundar uma igreja também com os salesianos. Ela pronuncia vários discursos em favor da religião católica e ela é convidada para promover vários discursos na preparação do jovem sacerdote. Olha que mulher importante, gente. Não podemos trazer, mas nós temos uma foto num blog da Consuelo Pondé, que os amigos podem consultar. Tem uma foto dela central e dezenas de bispos que foram escutá-la em um desses discursos. Uma coisa impossível para a época. E aí, em 1905, já, no século XX, ela funda um novo educandário com o nome de Instituto Maria Auxiliadora, no Palacete Cotegipe, na Baixa do Bonfim, nos mesmos moldes do Instituto Maternal, a pedido dos moradores. Olha que interessante, né? Aí se constituiu esse educandário numa das mais destacadas casas de educação e instrução da capital, sendo mais tarde, nós acreditamos que após a passagem dela, né, transformada no Asilo dos Expostos. Que interessante, né? Sempre a benemerência. Em 1907, 2 anos depois, ela cria a Associação das Damas de Maria Auxiliadora. A mulher não parava, gente. A mulher não parava. É claro que nós estamos fazendo um resumo do resumo do resumo, mas na obra, na bibliografia, tudo isso que nós estamos falando está dito lá para que servia, para que serviu, né? Em 1909, ela funda a Liga das Senhoras Católicas. Foi chamada Liga Católica das Senhoras Baianas. Que fim tinha essa liga?
combater a rápida irradiação das ideias laicas pela sociedade. E ela, como católica fervorosa, achava isso inadmissível. E também, não só o laicismo, mas o catolicismo já perdia terreno para as ciências e para as seitas evangélicas da época. Sem julgar, sabemos que, incrustado como estava o catolicismo, né, e menos hoje, um pouquinho, ainda perdendo, né, para outras fileiras. Então, essa Liga Católica das Senhoras Baianas, além de combater essas ideias laicas, tinha a tarefa de atuar efetivamente dentro e fora do lar. Olha que coisa interessante, né? Nas tarefas de esposa e mãe. O que significava, de acordo com essa liga, ensinar e formar os filhos no catolicismo. Eu acho isso maravilhoso, porque hoje, especialmente após a Covid, houve um decrescer das nossas tarefas na evangelização espírita. E os adultos, né, não estão levando seus filhos à casa espírita. Esse era um ideal muito nobre dela e que eu aplaudo. Também a Liga Católica atuava na sociedade, ajudando nas campanhas para os asilos, confeccionando roupas e, muito importante, proporcionando uma profissionalização às moças pobres. Elas ensinavam costura, chapelaria, bordados, lembrando que elas não podiam ir muito além disso. Ela, em 1910, elas fundam um jornal chamado A Paladina. A Paladina significa a defensora, uma revista totalmente escrita por mulheres. Por quê? Foi este o primeiro órgão do movimento feminista na Bahia. Aí ela fica, Amélia Rodrigues fica por 2 anos. Daí ela deixa lá o pessoal trabalhando e funda a Paladina do Lar. Olha que maravilha, né? Podia ser feminista, mas cuidando do lar. Então, ela luta para a mulher alcançar um lugar no ambiente público, seja pela profissão, seja pela sua atuação fora do ambiente doméstico. Isto numa época efervescente do movimento feminista, porque ela vai contrariamente à onda do movimento feminista que vinha do exterior. Né? Ela tem uma outra maneira, uma outra visão sobre o que é ser feminista, que acabamos de dizer, né? Um lugar no ambiente público, pela profissão, atuação fora do ambiente doméstico e dentro, né? E aí ela deixa também a revista, e ela não deixa, a revista morre, ela deixa e outros continuam, para se dedicar à revista A Voz, órgão oficial de divulgação das atividades da Liga das Mulheres Católicas. Depois ela vai para o Rio de Janeiro, a partir de 1919, e vai exercer várias funções nas tipografias salesianas, olha que interessante, após a segunda viagem à cidade. Né? E ela entra em contato com as senhoras do Rio de Janeiro, e aí passa a exercer várias funções de editora de revistas e anuários. Gente, N revistas e anuários, não dá para falar de todos. Voltamos a dizer que mencionamos vários deles aqui. Funda a revista religiosa Luz de Maria, porque será, né? Maria de Nazaré. Como articulista, intensifica atividades, escrevendo nos mais diversos periódicos do país. Ela também traduziu textos estrangeiros e ela vinha escrevendo as principais partes da Bíblia em versos, que seriam destinados às crianças. Isso se chamou Flores da Bíblia, tá? Essas partes da Bíblia em verso se chamou Flores da Bíblia em 2 volumes. O primeiro foi editado em vida,
em 1898. O segundo volume, vários anos após sua morte, por empenho do padre Pedro Sinzing, de quem falamos, né? Que há 54 cartas, né, que eles trocaram. Ele foi um intelectual importantíssimo da época, além de ser padre. Tem obras fabulosas dele que a gente encontra até hoje. Né? 1921 até 1926, ela viveu em Niterói, Rio de Janeiro, e foi reconhecida. E aí, lá no Rio de Janeiro, gente, um aspecto muito importante, ela conseguiu tirar certas amarras que ela adotara na divulgação do catolicismo e que aprendera uma determinada conduta. Nenhuma crítica, nada errado, mas era a época, era a proposta, era a vivência dela dentro do catolicismo. Aí, por ela ir vivendo num meio maior, mais como cosmopolita, é claro, né? Ela sobrepujou esses condicionadores. Divaldo Pereira Franco, quando fala em uma das suas palestras sobre a benfeitora, ele diz que também, quando ela partiu, né, ela teve que se alijar de várias amarras do catolicismo por adentrar, por fazer parte dos estudos, né, de Jesus pela visão espírita. Na espiritualidade, ela teve que se alijar de várias outras amarras. Vejam só, né, como é que é interessante. Apesar desses condicionadores, deve-se dar a sua devida dimensão e atuação na vida literária e cultural do país. Seu retorno para Salvador, né, se deu em 1926. Ela estava apenas há alguns meses lá em Salvador antes de sofrer de uma inflamação que a levou a óbito. E ela morreu pobre, como sempre viveu, nesse bairro chamado Futuro do Itororó, em agosto de 1926. Ela foi aí, né, então, em Salvador, reverenciada pela sociedade, pelas congregações religiosas e pelos acadêmicos, porque o seu nome se tornou muito importante na academia. Não sei se teremos como falar tudo e reforço, a vida dela é excepcional. Cada vez que nós, Regina, estudamos, nós nos tornamos de uma admiração e nós chegamos às lágrimas pelos benefícios todos que ela deixou, por tudo que ela pôde praticar e pela luz que ela deixou, principalmente na educação. Então, as etapas da militância feminista dela, voltando um pouquinho, né, sofre três processos. Ou seja, essa militância feminista passa por três processos. Inicia-se com os poemas, e inicia-se com a publicação do livro Mestra e Mãe, em 1898, uma espécie de livro de educação cívica e moral. A segunda etapa, quando ela reforça a militância da mulher católica para uma ação fora do âmbito familiar, que dissemos há pouco, participando da atividade social no auxílio às crianças desamparadas, e ela passa a interferir na sociedade, exigindo da imprensa e do cinema, principalmente, um respeito aos princípios éticos e morais deliberadamente cristãos. Olha que interessante, né? É assim também que ela via a militância feminista. Lembrando, né? O cientificismo, o laicismo, o evangelismo estava entrando e ela estava lá, né, com as suas mulheres e aportando a sua contribuição. A terceira etapa, quando ela já está no Rio de Janeiro, ela entra em contato com um debate amplo das ideias, com os primeiros ganhos da mulher na área profissional, em contraposição à mulher do sertão. Por isso ela também tinha tantas amarras, é lógico.
né? E na luta pelo direito ao voto. E, gente, quando vocês lerem, né, a obra, vocês vão ver quantos anos depois o Brasil aprovou o voto feminino. O feminismo que ela acreditava, que elas acreditavam ao direito ao voto, ela escreve assim: não levantamos a bandeira do feminismo sufragista, né? Nem advogamos os pseudos direitos da mulher moderna, que pretende estultamente invadir o terreno da ação masculina, deixando a erva crescer no seu. Ou seja, aquilo que ela via que estava vindo do exterior, né, era contrário ao seu pensamento e a da Liga das Senhoras Católicas, tá? Então ela realmente achava que as mulheres queriam, né, invadir o terreno da ação masculina, quando ela podia ser uma feminista sem invadir o terreno alheio, né? Se feministas somos, aí ela diz como é que era ser feminista. É no bom sentido, no sentido cristão, como tantas senhoras o têm sido no decorrer dos séculos e o são agora em alguns países europeus e americanos. Nós vamos só fortalecer, deixar muito firmado o livro Mestre e Mãe, tá? Esse que nós falamos, que saiu em 1898, voltado para a formação da infância, uma espécie de manual, conforme já dissemos, vamos reforçar, cívica e moral. Esse livro, Mestra e Mãe, ganha medalha de ouro na Exposição Internacional de 1908 e é indicado para a disciplina de Educação Moral e Cívica nas escolas de Salvador para o terceiro e quarto anos primários. Medalha de ouro e indicado, foi colocado para disciplina. E esse livro, olha, recebeu aplausos de Rui Barbosa e outros intelectuais. Por quê? Em 1882, Rui Barbosa pleiteou a liberdade total de ensino, a liberdade da escola pública e a instrução obrigatória conforme normas, ditadas pela maçonaria internacional. Ele era membro da maçonaria colaborava bastante e ele pleiteava, porque ele era político também. Quando vocês forem ver lá na tradução de Guilhom Ribeiro, né, no livro O Livro dos Espíritos, se não estou enganada, Rui Barbosa faz uma menção à rica tradução por Guilhom da obra falada. Para concluir, porque eu quero mostrar as obras espíritas, né? Ela diz assim, e aí finalizamos. Então, ela escreveu assim: escrevi este livro, queridas meninas, para auxiliar vossos pais e vossos mestres na doce tarefa de fazer-vos amar a virtude e a instrução. E depois, continua, é claro, a mestra que não se faz mãe e a mãe que não se faz mestra, falta ao dever que a sociedade lhe impõe. Magistral, não é? Magistral. Nós vamos deixar aí, nós ficamos de falar o movimento social da mulher, né? Como ela trabalhou para a mulher ser validada, como ela foi prolífera nas suas obras para dizer tudo que ela fez, tá? A temática moral que ela levava para os teatros, ok? Interessantíssimo. O uso das virtudes que ela utilizava com as crianças, porque fora a, a peça Fausta, né, que foi tema adulto, todas as outras peças tinham cunho infantil. E ela foi
uma finura, um exemplo único na idealização dos temas teatrais. A coisa mais linda a se falar, que vai ficar para depois, os dois grandes amores. Ela fala os dois maiores amores dela, né? E que tem tudo a ver com ela. E aí, né? Então, nós vamos entrar nas obras espíritas e vamos falar rapidamente porque, gente, muitos desconhecem, acham que são livros, livros de histórias, livro de mensagem. Não, são 10 obras para estudo profundo de Jesus. São 10 obras e Divaldo Pereira Franco já marcou um workshop para maio da 11ª obra que ele lançará, do Espírito Amélia Rodrigues, intitulada O Essencial. Então, nós ainda não conhecemos a obra, estamos ansiosos. Nos céus, ela se tornou uma das maiores historiadoras da vida de Jesus. Nos céus. Então, aquilo que ela não colheu aqui na Terra, ela recebeu nos céus. Depois que ela se tornou espírito, né, na erraticidade, pelo seu desenlace, ela, logo mais, foi fazer parte dos estudos sobre Jesus na espiritualidade. Então, não é só aqui na Terra que a gente estuda Jesus, tá, gente? Os espíritos continuam estudando lá. E aí, ela recebeu a incumbência, ela diz isso nos prefácios das suas obras, a incumbência de trazer para a Terra os estudos, né, alguns estudos que ela fez na espiritualidade em forma de livros. E ela diz em um deles que cremos ter realizado a tarefa. As fontes de consultas, né, são o kit, né, Pérolas da Série Evangélica, onde estão embutidas todas as obras em formas de verbete. Então, se você for procurar Jesus, estará lá. Onde que está? Se você procurar Hebreus, você tem todos os verbetes com pequenas passagens e você vai às obras para fazer a sua tarefa de estudante, né? E palestrante, vamos dizer assim. Então, até hoje, nós, Regina, fazemos parte. O primeiro livro, Primícias do Reino, surgiu em 1969, né? Ele contém uma explicação de Divaldo Franco para como a obra surgiu, tem um prólogo, tem respingos históricos do momento histórico que Jesus viveu, tem 20 capítulos, tem 198 páginas e termina num pós-fácil. Segundo o livro, Luz do Mundo, são capas antigas. As capas mais modernas estão muito lindas, mas como o povo desconhece a obra evangélica, nós escolhemos as capas mais antigas que vão visualizar melhor. Então, saiu em 1971, com 25 capítulos, 173 páginas nessa edição, né? E tem um antelógio, que significa um prólogo, um prefácio, um prolóquio, um antelóquio. Interessantíssimo, importantíssimo. São páginas que, quando nós vamos abordar os aspectos históricos, sociológicos, nós vamos a essas páginas. E elas se repetem com outros nomes, com outro, vamos dizer assim, ela usa um 5Ds, não 3D, ela para ir trazendo, para trazer em forma importantíssima tudo que ela pôde resgatar. Lembrando, ela esteve lá, ela viveu, ela fez parte lá do, vamos dizer, discipulado. E não será por acaso que Joana de Ângeles a convidou para formar parte da equipe Joana de Ângeles na espiritualidade. Olha que importante, né? Venha cá, né? Como Joana de Cusa, agora Joana de Ângeles, e também o aspecto, um dos maiores amores, ela vai reforçar
existência futura, né? Aqui no Brasil, quando ela sofreu a estocada da baioneta, né? Na Bahia. Mas isso é assunto para outro momento. Então, Antelóquio, importantíssimo. Essa já é uma capa mais recente, mas não tão recente. Terceiro livro, saiu em 1977, tem 167 páginas em 22 capítulos, né? E Dona Amélia explica numa página belíssima, chamada Proginasma Histórica, que é proginasmo? Preâmbulo, prefácio, preliminares, né? Também todo o processo histórico. Ela faz uma linda viagem pelas redondezas, né? Ela coloca o painel histórico-cultural, ambiental, fantástico, porque eu sempre digo e repito, quando nós lemos os evangelistas, nós lemos estanque a passagem. Ela não, ela faz uma viagem pelo tempo, ela fala do vento, ela fala das flores. Quarto livro, Há Flores no Caminho, 1982, 25 capítulos, 162 páginas. Na apresentação, ela diz: colocamos problemas da atualidade em versão evangélica. Então, a gente vai se identificar lá nesse livro primoroso que tem Jesus apontando os mesmos problemas, né? Na veia literária de Dona Amélia. A autenticidade histórica do Evangelho, nós voltamos novamente aos tempos atuais, dizendo, né, que não foi provado que Jesus existiu, muito menos a ressurreição dele, essas coisas, principalmente na época do feriado que a gente vai viver logo mais, né? Então lá ela mostra a autenticidade histórica e aí ela coloca notas explicativas e biográficas de muitos que ela citou, né, principalmente na apresentação, né? Por exemplo, Gandhi, ela vai explicar quem foi ele. Pelos Caminhos de Jesus, eu amo esse livro, porque foi por esse livro, primeiro, ainda seja o quinto, o primeiro com o qual eu entrei em contato com a obra de Dona Amélia, lá na minha juventude. Quinto livro, 1987, 159 páginas, 25 capítulos, tem uma apresentação e nova síntese histórica. Aquilo que não foi falado nos demais, ela traz aí, e a gente vai fazendo um estudo e acrescentando. Uma delícia. Trigo de Deus tem um sabor especialíssimo. Mas todos têm, mas esse é especialíssimo. É o sexto livro, sai em 1993, 25 capítulos, 140 páginas. A autora apresenta o livro novamente e tem notícias históricas. E o livro tem tudo a ver com a insementação, a colheita, eu não, esqueci agora o nome, trituração, enfim, né? Transformação em pão, tá? Tudo isso a veia artística da benfeitora. Espírito espírita. Dias Venturosos, sétimo livro, 97, 25 capítulos, 157 páginas, tem uma apresentação da benfeitora. E o propósito dos 25 capítulos, diz ela, consolar, despertar sentimentos de amor e de bondade nos leitores, até o fim dos tempos, aquela luz lá no fundo, né? O oitavo livro saiu em 2000, 24 capítulos, 159 páginas. E na apresentação, ela coloca que o livro são reflexões, gratidão e amor pelo seu heroísmo. Heroísmo de quem? De Jesus, que permanecerá ao nosso lado, acompanhando-nos carinhosamente até o fim dos tempos. Então, aí, o motivo da obra assim chamasse. A Mensagem do Amor Imortal, nono livro, saiu em 2008, 30 capítulos, 175 páginas.
E o 10º e último livro especial, esse livro traz referências sobre vários dos discípulos, depois apóstolos, né, após a passagem de Jesus. 10º livro saiu em 2012. Então, vejam, depois de 2012, não houve obra de Dona Amélia em forma de livros. Está saindo agora, 2024. 30 capítulos, 199 páginas. E aí ela escreveu livros infantis também, tá? O Vencedor, em 1994, mas primeiro veio O Semeador, em 1982. Esse livro, O Semeador, não se acha mais, nem em sebo, né? É dificílimo, mas é um livro de uma belezura, e ela usa a personagem de uma educadora, uma professora, com a parábola do semeador. Tinha que ser ela, né? Depois, ela, no livro Vencedor, ela usa Jesus e eu, quando levantar da terra, trairei todos a mim. Em 2018, fizeram uma adaptação infantil a um capítulo, o capítulo número 23, que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, aquele que eu disse que é especial para mim, né? O Anjo da Misericórdia. Então, não foi exatamente Dona Amélia a trazer o livro, mas fizeram uma adaptação. Depoimentos vivos, terapêutica de emergência, compromissos de amor, mensagens do Espírito, Amélia Rodrigues. SOS Família, Sol de Esperança, Sementes de Vida Eterna. Não para, não para. Antologia Espiritual, Crestomatia da Imortalidade, Sementeira da Fraternidade e sob a proteção de Deus. A quem são dedicadas essas mensagens? Às mães, aos órfãos, às educadoras, a Jesus, a Maria de Nazaré. São mensagens belíssimas, já esquecidas, né, por muitos de nós, que fazem parte do arcabouço da obra de Amélia Espírito, ou seja, ela não parou em vida material, ela não parou como espírito. Queremos agradecer a nossa irmã pela intensidade da explanação dela, foi muito expressiva a sua contribuição nesta noite. Eu queria, então, para abrir o painel de discussões, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Agradecer a ela por ter aceito o convite. Não sei se você falou, mas eu abri aqui no Google. O nome dela completa Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, é isso mesmo? É isso mesmo. Ela foi educadora, escritora, teatróloga e poetisa brasileira. Confere? Exato. Essa é a informação que a gente vê nos blogs, na internet. Ela foi muito mais. Muito Não deu mais. para falar. Se é em São Paulo, que tem um projeto com o nome de Amélia Rodrigues, um projeto que é autossustentável, né? Tem vários, tipo os moldes da Casa do Caminho. Você sabe disso? Você poderia confirmar? Ô, seu Francisco, se o senhor souber e puder confirmar, envie para mim. Não sei. Não sei. Então, tá Não, bom. e nós já cavocamos a biografia dela, porque a universidade lá da Bahia tem colocado muita coisa, né? Pode Na A Bahia confirmar. Flávia, a tem Flavinha uma falou assim, cidade ó, com o nome tem um dela. município na Bahia com o nome dela, confere? Confere. Sim, é uma cidade. Ela tinha um nome anterior, e daí, no centenário de nascimento de Dona Amélia Rodrigues, eles mudaram o nome da cidade para Amélia Rodrigues. Então, hoje ela é um município, né? Tem escola, tem tudo com o nome dela. E a cidade, nós já falamos nessa cidade, o povo lá muito legal, tem espírita lá, bem, né, fervorosos. Então, tem a cidade. Agora, projeto espírita lá,
Não sei, lá tem casa espírita, tem livraria espírita. Que durante a encarnação da Dona Amélia Rodrigues, ela foi contemporânea de alguns vultos importantes. Eu me lembrei de alguns. Primeiro, nosso mestre Eurico Bassanu, que foi da época dela, que não é da Bahia, naturalmente, é de Minas. Mas na Bahia, Ah, podemos lembrar de José Petitinga, que é também sim, educador, Leopoldo sim, Machado, sim. Deolindo Amorim, que não, nasceu na Bahia, mas radicado em Rio de Janeiro. Todos estes com um intenso papel em vida na doutrina espírita. E, ao que me parece, a Dona Amélia foi só católica, né? Não teve nenhuma participação na Em doutrina vida na Terra, só católica. Até espírita. onde nós pesquisamos, nem chegou a conhecer. Mas ela foi conterrânea de uma grande nobre educadora também, chamada Anália Franco. Olha que Uhum. interessante, maravilhoso. E ela escreveu até um poema na morte de Alta de Souza, que também foi católica, né? Por enquanto, nada ainda no YouTube, tá? Sendo assim, então, eu vou convidar a nossa irmã Regina para fazer as suas considerações finais. Então, eu queria que a nossa irmã Regina levasse antecipadamente a nossa gratidão em nome da Associação Médico Espírita, em nome do Projeto Capelania, e todos os irmãos que compõem esse exército de ceareiros e samaritanos, levar essa nossa gratidão, nosso carinho por sua presença entre nós, fazendo tantas coisas belas da história da nossa doutrina e daqueles que tanta coisa boa têm trazido para nós enquanto encarnados. Eu convido a todos para conhecerem a obra de Dona Amélia Rodrigues. É uma obra importantíssima. Os bastidores da vida de Jesus são demonstrados, são mostrados, são colocados em mensagens especialíssimas. Nós ficamos sabendo como Jesus entrou em contato com cada discípulo seu. Nós ficamos sabendo tantos detalhes vivos e verdadeiros sobre a passagem de Jesus aqui, que esses livros são muito mais do que meros livros de leitura. São livros de pesquisa séria, importante. E nós estamos num projeto há 4 anos para demonstrar isso. Então, faço votos. Conheçam a Amélia Rodrigues. Através de Divaldo, ela é inigualável. Obrigada mesmo pela atenção de todos. Muito obrigado a você, minha irmã. Convidar todos que divulguem que nós teremos um novo curso de capelania, o 16º curso de capelania, praticamente 1,6 cursos por ano, né, Wilson? Isso é muito bom, né? 10 anos, 16 cursos. O próximo curso será 16º, será na Comunidade Espírita Esperança, no dia 28 de abril, período da manhã, né? De 8 às 12h30. Essa vai ser a primeira etapa, a etapa teórica. A segunda etapa, que da última vez a gente fez através da encenação, vai ser do ponto de vista prático. Cada cursando vai poder escolher o hospital de possibilidade da sua preferência, para ali então encontrar o seu coordenador escolhido e fazer a parte prática e, se possível, continuar trabalhando e engrossando as fileiras do nosso exército de amor e de bons samaritanos. Obrigado a todos vocês. Recebo o meu beijo no coração. Concentrem para esse momento tão importante da nossa noite, quando vamos ter o agradecimento trazido por Regina, revivendo entre nós o pensamento da Dona Amélia Rodrigues. Gratidão a Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que me deste. Muito obrigada pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam no céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidade mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão.
que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro, pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a sentir. Obrigada pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos aldezes, dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigada, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estilar uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa de caminho, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. Esse pensamento de agradecimento possam ser absorvidos por todos aqueles que nesse momento têm dor, têm sofrimento. A nossa querida irmã Gabriele, que está no leito de passagem para a vida futura. A todos os nossos irmãos que perderam tudo que tinham no ponto de vista material,
eles possam dizer obrigado por estarem, neste momento, aptos a conquistar tudo de novo, com mais uma experiência em suas vidas. E que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. Obrigado a vocês, meus irmãos, por estarem conosco. Receba o nosso coração. Grande abraço a todos. Osmar, meu querido, que bom te rever. Bom, gente. É isso aí. Um abraço a todos.